Será possível uma vida sem ansiedade ou depressão? Essa pergunta é semelhante à pergunta: será possível viver sem sofrimento psíquico? Repare, aqui se trata do sofrimento do eu, da pessoa, do ego. Apenas esse ego, eu, pessoa, vive nessa condição. A sua pergunta, ela é interessante. Você está me perguntando se é possível viver livre do ego quando me faz esse tipo de pergunta. Enquanto o sentido do eu, do ego, estiver presente, haverá sofrimento psíquico. Haverá ansiedade, haverá depressão, medo, tédio, angústia, culpa, remorso. O problema é que, em geral, as pessoas não conseguem nem mesmo cogitar a possibilidade de uma vida livre do sofrimento. E é isso que estamos tratando aqui com você, dizendo para você, sim, uma vida livre de problemas, de sofrimento, de complicações, uma vida onde a presença da vida é amor, liberdade, paz, felicidade, é possível quando o ego não está. O sentido do eu presente é o sentido do ego. A referência que nós temos no pensamento é a do pensador, produzindo pensamentos. A referência no pensamento que nós temos é de alguém tendo lembranças e sentindo emoções, sentimentos. Essa é a referência. A nossa referência de vida psicológica, mental, como estamos funcionando dentro desse formato de consciência humana, a nossa referência é a referência da pessoa presente aqui, nesse instante. O desafio é se deparar com uma fala como essa e aqui você ter que ouvir que não existe tal coisa como alguém presente nessa experiência, desse momento. E, portanto, desse sentimento, desse pensamento ou emoção. Enquanto você estiver tendo por referência o movimento do pensamento, uma vez que esse movimento do pensamento é o movimento que permanece presente em razão da insciência desta presença. Sim, insciência dessa presença. A realidade é aquilo que está presente, não temos ciência desta presença. Em razão da condição psicológica de inconsciência em que estamos vivendo. Enquanto esse sentido do eu estiver presente, enquanto esse modelo de pensamento estiver presente, haverá sofrimento psíquico. Haverá toda forma de problemas ligadas ao senso de separação. Vamos compreender juntos aqui o que é esse senso de separação.
Se a referência é o pensamento, o pensador é aquele que está pensando. Se a referência é o pensamento, aquele que está no sentimento é alguém. A referência é o pensamento, então, na emoção, alguém emocionado. Na tristeza, é alguém triste. Na alegria, é alguém alegre. Veja, a referência é sempre o pensamento. Enquanto nós mantivermos esse formato de pensar a respeito da experiência que está presente nesse momento, nós iremos dar continuidade nesse movimento de perpetuidade, de continuação a esse sentido de alguém que está envolvido nesse processo. Esse alguém é o eu, é o ego. Então, o que é esta dualidade? O que é esta separação? É aquilo que o pensamento está dizendo que está presente quando algo está acontecendo. Aqui nesse momento, por exemplo, você está ouvindo. Então tem você ouvindo e aqui estamos falando com você. Para o pensamento, a verdade é que temos aqui dois fenômenos acontecendo. Essa é a referência do pensamento. Alguém que fala e alguém que escuta. Como alguém que vê e aquilo que está sendo visto. Isso é a dualidade. Porque a verdade é que o único fenômeno está presente aqui. Esse fenômeno é o fenômeno de falar, ouvir, ver e ser visto. Então, o fenômeno é do escutar, o fenômeno é do ver, mas não temos dois fenômenos. Um único fenômeno. Quando o pensamento não entra, não temos a separação. Temos a realidade de uma única coisa ocorrendo, de um único fenômeno acontecendo. Quando o pensamento não entra, quando o pensamento não é a referência. Se ele entra, ocorre essa divisão. Nessa divisão, nós temos a dualidade. Nessa dualidade, nós temos a presença de um eu separado da experiência. Vamos colocar isso aqui de uma forma muito simples para você. Quando há tristeza, só há tristeza. Essa tristeza é você. Mas não é assim que o pensamento fala aí dentro. Há milênios nós aprendemos que alguém fica triste. E esse alguém sou eu. Portanto, existe essa tristeza para mim, essa angústia para mim, essa ansiedade para mim, essa depressão para mim. Então existe esta separação. Observe que isso é algo que o pensamento conta, que o pensamento diz. Ele diz isso há milênios, que você é uma pessoa. Seu avô, bisavô, tataravô se via na experiência da vida como uma entidade separada dela, como você também se vê, em razão da presença do pensamento. Estamos juntos? Aqui é que se encontra
toda a confusão. Porque essa forma de pensar produz uma forma de sentir totalmente equivocada. Produz uma forma de ver, de perceber totalmente equivocada dentro desse padrão de dualidade. Quando as pessoas querem se aplicar a uma procura ou busca pela verdade, elas confundem isso com a busca pela espiritualidade. Veja, nós precisamos tomar ciência da realidade, da verdade. Mas isso é impossível pela busca na espiritualidade. Então, essa busca pela espiritualidade jamais irá nos dar a visão da verdade ou da realidade. Uma vez que essa busca pela espiritualidade implica a presença de alguém buscando alguma coisa, buscando alguma experiência, buscando alguma percepção extrafísica ou assim chamada espiritual. Então nós temos nesta busca pela espiritualidade o princípio da dualidade presente. Temos que romper com isso. Você não precisa dessa busca pela espiritualidade. Você precisa da constatação da verdade, da realidade. Então, sim, é possível o fim do sofrimento psíquico. Incluído nesse sofrimento estão todos os quadros psicológicos de sofrimento da pessoa, desse senso do eu, desse mim. Veja, você não pode deixar na mão de uma outra pessoa, uma vez que uma pessoa é só alguém que se vê dentro desse mesmo modelo ainda de dualidade, de separação. Ninguém pode realizar a constatação da verdade, da realidade, no seu lugar. E qual é a verdade desse seu lugar para a constatação da verdade ou da realidade? O seu lugar está presente, real, presença, quando a ilusão do pensamento não está. Desse pensamento que sustenta esse pensador, esse experimentador, esse observador. O pensador separado do pensamento, o experimentador separado da experiência. Esse que está vendo separado daquilo que está sendo visto. Portanto, esse observador separado da coisa observada. Aqui nós estamos dizendo para você que a realidade divina, a realidade do seu ser, é o florescer de sua natureza real. Essa natureza real é a verdade. Então nós precisamos nos livrar dessa ilusão, desta assim chamada busca pela espiritualidade, para a constatação do fim da busca, na visão clara da não dualidade, da não separação. O assunto principal nosso aqui é o despertar espiritual.
o despertar da consciência, a iluminação espiritual, a não dualidade, que é Advaita, que é a não dualidade. É disso que tratamos aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer o outro canal. Aqui estamos dizendo para você, apresentando para você, como tornar possível a verdade de uma vida livre desta referência, que é a referência do pensamento. O pensamento, ele é algo como uma ferramenta para a coisa certa. Imagine se você tem um pão cortado ao meio e você quer passar creme no pão ou manteiga no pão. Se você precisa de manteiga no pão ou creme no pão, esqueça o martelo. Porque o martelo é uma ferramenta para pregar pregos e não para passar creme no pão ou manteiga no pão. O pensamento é algo assim, ele é prático, ele é objetivo, ele é funcional, com uma ferramenta usada da forma correta. Não é assim que temos feito com o pensamento? O pensamento ele está ocupando psicologicamente, internamente, em nossos cérebros, nesta mente em nós, um lugar que não é o lugar dele. Por exemplo, você precisa da memória para se lembrar do endereço da sua casa. Mas não precisa da memória de uma ofensa, de uma rejeição, de uma contrariedade de desejos que estão conflitando internamente dentro de você. Um desejo que você tem, que é uma lembrança, brigando com um outro desejo, produzindo um conflito interno. Então nós precisamos da memória, mas não precisamos desta memória complexa, psicológica, conflitiva, que produz separação, divisão, conflito, confusão, sofrimento. Então, em um nível, o pensamento se faz necessário. Trabalhar em sua profissão requer conhecimento, memória, lembrança, pensamento. Mas para lidar com pessoas, repare, com base no pensamento, a confusão está formada. Porque ontem você me elogiou e eu me senti muito bem e comecei a querer bem a você, a gostar de você. Porque você me elogiou. A imagem que eu faço sobre quem eu sou ficou muito agradecida. Se sentiu muito bem? Então estou gostando de você. Então, quando me encontro com você de novo, eu te amo. Só que algo acontece nessa relação e de repente você me rejeita ou reclama de algo.
Essa imagem que eu tenho sobre quem eu sou não gosta disso. E nesse instante, fica aborrecida com você. Reparem o que está acontecendo. A princípio, a imagem apreciou o elogio. E agora a imagem não gosta da crítica ou do tratamento. Assim, o sentido do eu em mim é uma imagem que eu faço sobre quem eu sou e uma imagem que eu tenho sobre as pessoas com quem eu estou em contato. E aquilo que sinto com relação a elas é determinado por aquilo que o pensamento está dizendo aqui dentro de mim. O que é esse mim? É o eu? É o ego? É essa autoimagem? Assim temos um lugar para o pensamento, é um lugar aqui, equivocado, irregular, produzindo todo tipo de confusão, de desordem e, portanto, sofrimento em nossas relações, porque nossas relações se baseiam em pensamentos conflituosos, aflitivos, de gostar, não gostar, dependente de apreciação, elogio, carregado também de medo, de depreciação, de acusação. Repare a confusão que tem se tornado em nossas vidas quando o pensamento está ocupando esse lugar. Veja, é aqui que está o sofrimento do ser humano. Então, estamos tentando passar nesse pão o creme ou a manteiga com o martelo. Nós estamos funcionando psicologicamente nesse sentido do eu, do ego, exatamente dessa forma. Então, estamos cultivando uma autoimagem. Estamos vivendo pelo pensamento. O nosso modo de se relacionar com a vida, com a experiência, tem por base esse padrão de pensamento. Então, nós temos a presença do pensador, a presença do experimentador, a presença desse observador, esse pensador, esse observador, esse que está presente, é esse que vive dentro desse modelo de gostar, não gostar, que vive dentro desse padrão de autoimagem, produzindo imagens de tudo à sua volta. Isso é conflito, isso é desordem psicológica, sentimental, emocional. Então, nós temos a presença da ansiedade, com base nesse modelo do eu, do mim, do ego. Ele está vivendo nesse padrão de separação, de dualidade, afirmando a existência de uma identidade presente na experiência, quando um pensamento surge. Então, quando um pensamento de gostar de alguém surge, esse elemento, que é o pensador, aparece e diz: eu gosto. Quando um pensamento de não gostar de alguém surge, esse pensador diz: eu não gosto. Então, nós temos o pensamento e o pensador. Temos o sentimento presente e esse elemento dizendo: não quero isso, não gosto disso, eu tenho que me livrar disso.
Eu tenho que me proteger para não sentir mais isso. Repare, aqui nós temos a divisão, a separação, a dualidade. Esse elemento é o elemento da autoimagem. Podemos ter um contato com a vida nesse momento sem o sentido do eu, do ego. Sem a presença desta dualidade e, portanto, desta separação. Assim, qual é a verdade sobre esse despertar espiritual? Ou do fim para esta condição psicológica de ser alguém? Uma vez que ficou claro, esse ser alguém é só uma autoimagem. A ilusão daquilo que o pensamento está construindo sobre quem é você. Na relação com ele, com ela, com a vida. Veja, é o pensamento que tem produzido tudo isso. Como podemos tomar ciência da verdade desse florescer divino, que é o florescer do nosso real ser, que não é esse sentido do eu, que é esse que vive nesse padrão de dualidade, de separação. Nesse padrão onde apresentamos ser, onde somos, onde demonstramos ser essa pessoa. Como isso termina? De que forma podemos terminar com tudo isso? Tomando ciência da realidade, daquilo que está presente, sem esta dualidade, sem esta separação. Então nós temos o contato com a verdade daquilo que está presente, quando o eu não está, quando o ego não está. Então aqui estamos lhe propondo o fim para todo tipo de sofrimento. Uma vez que a verdade deste ser é consciência, é felicidade. Repare, esta é a natureza de Deus. Então não se trata de você e Deus. Não se trata de um encontro com Deus. Se trata do fim da ilusão de alguém presente nessa relação equivocada com o modelo do pensamento que está programado dentro dessa cultura, sociedade, mundo, dentro desse cérebro, desse modelo em que nós fomos educados para viver. O fim para isso é a verdade de um cérebro quieto, silencioso, de uma mente livre, onde temos um contato com a vida sem esse elemento, que é o elemento do pensamento psicológico, desse padrão de memória que dá sustentação a essa autoimagem, que é o eu, que é o ego, que está sempre vivendo em estados de sofrimento. Veja, aqui estamos dizendo para você que aquilo que é você em seu ser não tem nada disso. E se você está vivendo hoje em algum nível de sofrimento, é porque você não está em seu espaço real de ser. Está vivendo nesse movimento, que é o movimento do pensamento, onde a referência é a referência do pensamento para essa pessoa que o pensamento diz que é você. Assim, esse é o nosso trabalho aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. E mais importante, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana.
Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso, tomando ciência disso aqui com você. É um final de semana onde, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio da meditação, aprofundamos isso. Ok? Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa verdade é a verdade de Deus. Então é aqui que nós encontramos a verdadeira espiritualidade. A verdade do seu ser revela a verdade da religião. Aquilo que é você em seu ser